Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal em 4K. Eu tô aqui com o meu time de Síndico 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre fraudes e mais algumas coisinhas em condomínios. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, tô bonito, né? É a nova câmera 4K aqui do estúdio. Nós estamos se deliciando aqui. Espero que vocês estejam gostando também. Hoje nós vamos falar sobre fraudes em condomínios e mais algumas coisas aí que acontecem no nosso mercado. É um assunto que a gente já tratou aqui, mas na nossa bandeira que a gente levantou de melhorar o mercado, de melhorar esse ramo, a gente vai falar de novo. A gente sempre fica sabendo de novidades, de outras coisas que acontecem. A gente vai trazer para vocês, para a gente reforçar o nosso compromisso com a ética e com a responsabilidade no mercado. Van, você quer começar? Posso, sim. Eu acredito que seja importante a gente lembrar que ser honesto é obrigação. Ser de verdade é obrigação. Ser ético é uma obrigação. Ser respeitoso e responsável é uma obrigação. Que o telhado de todos é de vidro. Alguns estão com seus telhados encardidos e outros limpinhos. Mas, mais importante do que tudo isso, é informar aos senhores que segredo entre dois, só matando um. Já que nós estamos em um condomínio informal, é importante informar que nada fica escondido no mercado condominial. Nem as coisas legais e nem as coisas podres. E, lamentavelmente, nós estamos lidando com muitas situações muito delicadas no mercado condominial, com desvios, vantagens ilícitas, imoralidades, ilegalidades, pessoas mentirosas, oportunistas e usurpadoras. E tudo isso acontece sim no nosso mercado condominial. Nós ainda, que somos aqui síndicos de muita referência, que passeamos por todos os lados, por todos os públicos, por diversos CNPJs, podemos alertar a todos aqui que é imprescindível fazer a lição de casa, mas de uma forma correta, que o caminho reto é sempre o mais importante. Porque sim, nós aqui sabemos de muitas pessoas, de muitas empresas, de muitos síndicos que estão fazendo um monte de coisas erradas, que estão aí se beneficiando de boa vontade dos condomínios, de moradores e do mercado como um todo. E aí, obviamente, nós e mais um time incrível de outros síndicos que também vestem a mesma camisa, que levantam a mesma bandeira, que têm os mesmos discursos e valores bastante arraigados e que não se deixam contaminar, que não se deixam aí se levar, né, por essa onda, por essa crista dessa onda imunda, encardida. A gente sabe o que vocês estão fazendo. Sim, nós sabemos quem é quem e nós estamos agora na época do joio e do trigo. Já faz tempo, até tá na Bíblia isso, não é? Separar o joio do trigo. Sim, nós sabemos os síndicos que recebem bola, que cobram barato numa taxa de condomínio, melhor, numa taxa de condomínio, não, num contrato de prestação de serviço de sindicatura, aí leva o condomínio e por trás daquilo existe uma fraude, existem empresas aí acumuladas nesse sentido, nós sabemos de tudo isso. E aí é bom vocês saberem que a gente sabe de tudo isso, para ver se vocês criem vergonha na cara e comecem a fazer a lição de casa sendo pessoas decentes e honestas. Além de tudo isso, né, aqueles contratos combinados, né, tem uma série de coisas. E eu acho que não é só isso também. Uma vez a Priscila me contou uma história. Nós todos aqui estamos há bastante tempo no mercado, nós já vivemos muitas coisas, né? E nós começamos lá atrás também. Todo mundo começou, né? E todo mundo começou pequeno. E depois a gente foi ganhando experiência e ganhando notoriedade e se tornando referência, como a Vanessa falou.
E lá atrás nós pegamos um condomínio, que era um condomínio bastante complicado, né? E veio de um outro síndico coincidentemente a Priscila encontrou esse outro síndico outro dia e falou para ele, eu peguei uma herança sua, o condomínio tal, não sei o quê. Sabe o que ele falou para ela? Ele falou assim, eu peguei aquele condomínio, mas eu nem ia lá. Eu cobrei minha taxa lá, eu sabia que em tanto tempo eles iam me tirar, então eu nem aparecia. Que horror. Eu recebi os honorários durante X meses e eu sabia que eles iam me tirar, então, pra mim, eu ia pegando, eu não visitava nenhum condomínio, porque eu sabia que eles iam me tirar, ia durar 6 meses mesmo. Nossa. E a pessoa fala isso com uma cara assim, que totalmente deslavada. Não, mas fala. Como se fosse uma coisa legal, entendeu? É legal tirar esse tipo de vantagem, Carlos. Eu não consigo entender. Nossa, é bizarro. Então, assim, além de você levar vantagem ilícita por bola, ou por um pagamento ilegal, ou por uma apropriação indébita, isso também, para mim, é uma fraude. É fraude. Bizarra. Com certeza, você está ganhando por algo que você não está fazendo. E aí a gente vai para uma assembleia e a gente tem que jurar de pé junto em cima da Bíblia que a gente vai fazer as visitas, que a gente vai cumprir o contrato, que a gente vai ficar no condomínio as X horas que estão lá, por causa desse tipo de profissional. Exatamente. Infelizmente, isso é uma coisa... Assim, tudo bem que a gente tem problemas em qualquer mercado, mas na nossa área, infelizmente, essa é uma realidade que acaba afetando demais aqueles que são éticos, honestos, corretos, tá? E, obviamente, né, eu até compreendo, principalmente um condomínio que nunca teve um síndico profissional, que não sabe exatamente qual é o tipo de serviço que esse profissional pode fazer, é natural que fiquem, né, desconfiados, com o pé atrás, como se falcatrua e antiética e corrupção acontecesse só no mercado profissional, né? Não, só no mercado profissional. É como se síndico orgânico, morador, não fosse assim. E a gente sabe que é muito pior, né? Sim, e é muito pior. Sim. Por quê? Nós, assim, eu acredito que todos nós aqui já pegamos casos dos condomínios que pegaram os síndicos fazendo coisa errada, os síndicos orgânicos, os síndicos moradores, né? E nos contratam para que a gente identifique isso, apure e tal, e nós entregamos o caminho. Fala, olha, contratamos uma auditoria, pegamos os desvios, pegamos os pagamentos errados, pagamento atrasado, pagamento que não deveria ter sido feito, chega-se no montante, aí o que eles falam? Deixa pra lá, é meu vizinho. Não vou arranjar briga. Já tá resolvido, segue daqui pra frente. Com um profissional seria a mesma coisa? Não, na verdade, que não. Querer fritar o cara. Eu entendo que todo mundo já deve ter visto aquelas campanhas de pequenas corrupções, né? Mas o cara que ganha bola, o cara que paga o policial... Vocês aqui, quantas vezes não escutaram quando estão fazendo o AVCB de virar algum conselheiro e falar assim, vê lá quanto que ele não quer pra dar um jeito. Cara, desculpa. O cara é um imoral, sem vergonha. Entendeu? Eles querem medir a gente com a régua deles, entende? Se o cara graças a Deus, nunca passei por isso, mas se algum membro de conselho, algum morador me falar uma asneira dessa em uma assembleia, uma reunião, eu vou perguntar, só que aí, pra gente fazer desse jeito, você põe o seu CPF aqui, mas porque direto. caso aconteça algum problema, a responsabilidade cai nos meus ombros, não nos seus. Mas a gente pode comparar essa corrupção também ao cara que... não frauda, mas burla a biometria e não identifica o amiguinho que precisava ser identificado na portaria só porque tá com fome ou quer comer alguma coisa, quer fazer mais rápido, entendeu? Tudo que acontece de porcarias fora dos condomínios acontece dentro dos condomínios. Sim, gente. Nós temos uma micro-sociedade. As pessoas são as mesmas, né? São as mesmas. E a gente pensa assim, o que acontece lá fora aqui é o mundo de Oz, né? Às vezes eu falo, nossa, aqui é o mundo de Alice. Ei, você chegou de Nárnia agora. Eu faço umas gozações, porque só fazendo gozação pra gente poder se divertir um pouco. As imoralidades, as irregularidades, as ilegalidades,
essas coisas bizarras que acontecem lá fora, acontecem de forma mais concentrada nos condomínios, porque a gente tem um contato mais direto com essas pessoas que pensam, obviamente, nos seus direitos umbilicais e querem efetivamente a nossa atenção. Isso que é o pior. Querem ainda a nossa atenção. E se a gente diz um não, a síndrome da criança mimada incorpora naquele ser e ele começa, às vezes, até a se chacoalhar. Eu já tive uma senhora que chacoalhava para obter aquilo que ela queria. Ontem eu tive uma reunião e foi muito interessante porque o marido foi se defender a esposa que maltratou uma das nossas funcionárias. E aí ela chegou na administração interna aos berros, gritando, desesperada, porque ela levou uma advertência. Levou uma advertência porque ela teve um motivo claro para isso e tudo monitorado por câmeras de segurança. Aí ela foi reclamar e ele recebeu uma advertência porque também gritou copiosamente com as funcionárias. Ele chegou lá e falou, ela fez tudo isso mesmo, só que ela não xingou. Ela maltratou, mas ela não ofendeu, ela não xingou. Aí eu falei para ele, escuta, o senhor é tratado assim no seu trabalho? É assim que o senhor está acostumado? Ele, não, mas é que eu pago o condomínio. Tá, e o senhor não faz mais do que a sua obrigação de pagar o cota condominial. E se não quiser pagar, olha... Se o chefe dele que paga o salário dele gritar com ele, tá tudo bem, então? Ele vai fazer o quê? Depois vai entrar com uma ação de indenização por dano moral, vai ir lá querer cobrar, né, o dinheirinho da empresa. Aí eu falei, ele falou, não, ela estava desequilibrada. Eu falei, tá. E a funcionária agora é paga para ouvir os temperos e desequilíbrios da sua esposa. Ele, não, porque tem que se acostumar, lidar com o ser humano é isso. Eu falei, ser humano não, ser desumano, né? E aí disse claramente a forma, eu falei, faça por escrito, porque aí quem sabe a sua mulher não vai criar chilique, não vai gritar, porque a não ser que ela grite com o próprio laptop, com o próprio celular, na hora que ela estiver gravando o áudio pra sair a escrita no lugar dela ficar digitando. Ele olhou e falou, você tá de brincadeira comigo? Eu falei, não, quem tá de brincadeira aqui comigo é o senhor. Eu tenho que proteger os meus funcionários. Sim. Ele disse, isso é normal, isso é o que acontece em todos os lugares, você não tá acostumada? Eu falei, não, e nem vou me acostumar. As pessoas têm que entender que nós não temos que nos acostumar com o que é ruim. Nós não temos que nos acostumar com o que é imoral. Nós não temos que acostumar com brasileiro. Isso. Exato, nós não temos que. Nós não temos que e não vamos. É uma campanha até que eu falo. Vamos nos acostumar. Aliás, isso, eu acho que eu já comentei isso em algum momento aqui nesses anos que a gente está com o programa. E tem uma frase do Leandro Carnal que eu acho sensacional. Toda vez que é o tema, eu faço questão de repetir. Ele diz o seguinte, não existe sociedade honesta com governo corrupto. Da mesma forma, não existe sociedade corrupta com governo honesto. Um é consequência do outro. Óbvio. E é a mais pura realidade. Essas pessoas que fazem esse tipo de sugestões, que gostam de, né, usar o jeitinho, que minimizam, as ilegalidades, as imoralidades, essas pessoas não conseguem perceber que os nossos políticos, a nossa classe política é do jeito que é porque a nossa sociedade permite. É reflexo. A nossa sociedade permite. Tá? Permite. Só para você ter uma ideia, eu cheguei aqui para estacionar e aí eu passei, tinha 2 vagas, 2 de idosos e 2 de deficiente, né? Numa das vagas estacionadas de deficiente, estava o carro parado com um cartãozinho ali, que é o correto. Na outra atrás, e eu percebi que estava com as janelas abertas, estava um cara reclinado, olhando o celular, parado numa vaga para cadeirante. Para cadeirante. O cara tá parado ali, indevidamente, sendo que ele poderia parar em qualquer vaga mais à frente, que tinha vagas, sabe? Mesmo que não tivesse. Aí você pergunta, cara, o que você faz com um sujeito desse? Morador nos condomínios, que ele faz uso de vagas de outros moradores sem autorização. Ele para na vaga de visitantes porque ele acha que ele é o cara mais interessante do condomínio. Não, estaciona e aí você vai reclamar e fala, mas ninguém usa vaga. Exatamente. Não importa, é uma gente. vergonha. Eu tenho um condomínio de casas que uma moradora, ela faz isso. Ela pega, entra com o carro, com o controle do condomínio, ela para na frente da casa. Lá são casas, para no estacionamento da casa, a moradora chega e ela tem que implorar pra mulher tirar o carro dela. Só que assim, ela tem que brigar com quem? É com o condomínio? Não. É com o síndico? Não. É com a vizinha.
Aí ela fala, não, eu não tenho que falar com a vizinha, é você que faz isso. Não, meu bem, então, é uma questão que a senhora tem que tratar diretamente com a sua vizinha. Ela faz isso de forma recorrente, a senhora fala diretamente com ela que a senhora não quer que isso aconteça. Não, mas você tem que mandar uma multa para ela. Aí eu falei, então, mas... Se tiver não, previsto no regulamento, não está previsto em lugar nenhum, é uma questão de vizinhos, de não dá. vizinhança. Ah, porque eu não quero fazer. Então as pessoas têm o hábito De transferir os problemas. Não, é isso. Mas um ponto que eu acho importante a gente tocar, né? É que a nossa função, a gente já falou isso aqui diversas vezes em diversos programas, é uma função muito visada, né? A gente é muito visado. E existe muita gente fazendo muita coisa errada, né? Então a gente tem sempre que... Não basta a gente ser honesto, a gente tem que mostrar que a gente é honesto. É isso. A todo tempo. O tempo todo. E tem muita empresa e muitos profissionais ainda que vão pelo outro lado. Ah, mas todo mundo faz. Não é todo mundo, não. Esse papo de que é todo mundo... Mas você nunca ouviu isso? Sim, mas todo mundo faz, Uma cara. vergonha. Eu não faço. Quando alguém me fala algo disso, eu falo assim, desculpa, não é todo mundo, não. Eu não faço parte Eu, do todo inclusive, mundo. desligo reunião virtual na cara do fornecedor. Que uma vez eu fiz, hã? Aí o cara repetiu, tchau. Eu já mandei zeladores expulsar o cara. Pode sair daqui. Aí teve um outro dia, um prestador de serviço entrou em contato e falou, eu fui te retirado da concorrência. Eu quero entender quais foram os motivos. Eu falei, olha, senhor, primeiro que eu não te devo qualquer satisfação. Segundo, você está ligando no meu celular pessoal, gritando, dizendo que houve fraude na concorrência. Então, você diga isso numa assembleia, que foi que aprovou a empresa contratada. O senhor participou da concorrência e por vários motivos... que eu nem quero perder o meu tempo para ter que elencar o senhor foi desclassificado. Então, aceite o resultado de uma assembleia. Eu não tenho nada a ver com isso. E por regras de compliance, eu nem participo de processo de licitação. Aí ele disse, não, mas você é a síndica. Eu falei, exatamente por ser a síndica. Eu tenho que só fazer com que a orquestra inteira faça a melhor sinfonia. Agora, veja, a assembleia deliberou. Se o senhor tem algum problema... o senhor fale com os moradores que votaram. E me parece que eles não vão querer, porque foram eles próprios que desclassificaram a sua empresa. Então, não me ligue novamente. Não deu outra. Uma outra empresa, no dia seguinte, veio falar... tive acesso a uma ata de reunião do conselho e a minha empresa não estava lá participando da concorrência. Eu falei, você trate diretamente com a administradora, que foi quem conduziu o processo. Aí foi lindo, né? Ela trouxe a resposta. Olha, a sua proposta foi encaminhada às 22 horas e 35 minutos, que já havia acontecido, inclusive, a reunião. Então, o seu orçamento ficou de fora, porque a reunião já tinha passado e você não mandou seus documentos em tempo hábil. Aí eu respondi, olha, tá vendo? A próxima vez não me importune às 7 horas da manhã no meu WhatsApp. Você que começa a fazer gestão do seu tempo. Então, a gente tem que parar... para ficar dando satisfação para prestador que oferece... Inclusive, olha, se você quiser, tem umas ofertas enormes para você. E o meu Instagram? Um monte de empresas querendo ter contato e falando... Você vai obter vantagens financeiras. Nós temos um plano de parcerias. Um plano de parcerias. O que eu recebo de spam sobre isso... eu tenho um episódio de um condomínio de implantação que a gente pegou... Foi muito interessante. Implantação, o que você precisa fazer? Enxoval. Rezar. Né? Rezar. Boa, também. Mas fizemos a assembleia para aprovar o investimento no enxoval, né? A própria administradora já tinha buscado ali 4 ou 5 empresas com os valores, né? E aí, no meio da assembleia, um dos moradores, ele era, na verdade, dono de um dos terrenos onde foi usado para fazer a incorporação. Então, aquela permuta, né? Ele cedeu o terreno para a construtora deu 4 unidades dentro do prédio. Aí pegou, não, porque eu trabalho com isso, eu posso conseguir um valor mais em conta, né? Eu falei assim, ótimo, tudo bem, sem problema nenhum. Se o senhor consegue mais em conta, ok. Me manda os orçamentos que você tem. Me manda os orçamentos que vocês têm para eu poder verificar isso. Eu falei assim, vamos lá.
A gente tem que trabalhar da forma mais transparente possível. Com isonomia, Eu vou né? mandar para o senhor a lista de todos os itens desses orçamentos, todos. Com todos os detalhes, marca, modelo, tudo, tá? E o senhor me manda a sua melhor proposta. Não, mas eu posso baixar a melhor proposta que vocês têm. Eu falo assim, então, a gente tem que ser correto. Da mesma forma que eu não faria isso com o senhor, caso o senhor estivesse participando da licitação, não vou fazer isso com qualquer outro fornecedor. O que eu me comprometo é lhe mandar todos os itens, você a manda seu relação, melhor preço. e o senhor mande a sua melhor proposta. Pergunta se ele topou? Até hoje, Claro né? que não. Eu tive um caso igualzinho. Muito fácil você pegar 4, 5 propostas e dizer, não, eu cubro essa aqui. Não, mas isso não é correto, isso está errado. Faz isso para todo mundo. Faz então. isso, exato. É uma vergonha. Eu tive um caso muito parecido também na implantação. A gente, na questão do enxoval, o pessoal recebeu a relação, apresentaram valores muito maiores, porque o primeiro orçamento ele é feito com o CNPJ da administradora, Sim. que consegue aí preços infinitamente melhores. E aí eles começaram a falar, não, porque tem fraude da administradora na aquisição dos itens de enxoval, não sei o quê. Quando chegou o preço, era tudo praticamente dobrado. E aí a gente apresentou a relação e o nome dos moradores que se propuseram a trazer. Eles colocaram, não, mas a gente... Não foi isso, os números foram maquiados. Oi? Espera um pouquinho. Aqui tá a sua lista. Aqui tá a mesma relação. Maquiada onde? Não, eu acho que eu me confundi nos números. Acho que eu te mandei a planilha errada. Eu falei, olha, espera um pouquinho. Você tá aqui numa reunião aberta, com todo mundo te ouvindo. O senhor maquiou. Mas quem maquiou o quê? Aqui não tem maquiagem de nada. A relação é essa. Se você mandou a relação errada... O senhor ainda tem tempo de mandar a certa. Mas me parece que tá tudo certo aqui, inclusive nos preços. Porque... Aí o cara, seu babaca, para de querer atrapalhar o andamento do condomínio. E começou a xingar. Olha, esse tipo de comportamento a gente não vai aceitar. E sempre tem um desavisado que se oferece para dar coisas pro condomínio, mas não dá nada. Sim. Né? No final, olha, eu quero cobrar pela infraestrutura, pelo menos. O resto eu dou... Dá o quê? Não, eu empresto. Então, é sempre uma coisa querendo atrapalhar o nosso trabalho. Com pessoas desavisadas querendo obter vantagens indevidas. Isso é péssimo, né? Não, o trabalho fica muito prejudicado, né? E assim, e é uma coisa recorrente, né? É que a gente fala sempre. Na verdade, as pessoas elas têm a impressão que o síndico é o corrupto do condomínio, né? Que topa tudo por dinheiro, né? E, inclusive, os fornecedores têm essa visão e, infelizmente, às vezes é fato, como a Vanessa falou no começo. Infelizmente, essa figura, às vezes, é o próprio zelador, né? Pode acontecer também. Que já escutei de gente falando, olha, então, sabe, o talzinho me pediu. E se é fornecedor que você já conhece, vai embora, cara. Não vai ficar. Eu não trabalho Graças com... a Deus, eu nunca tipo passei por uma situação dessa com um zelador. Eu já tive um zelador que virou corretor de imóveis. A gente já teve com zelador e com conselheiro. Nossa, conselheiro é pior ainda. O zelador, ele começou a ganhar comissão por locação e venda dos imóveis do condomínio. O trabalho ficava tudo à revelia. E eu só percebia que ele ainda acompanhava os interessados para ver o apartamento. Até o dia que ele pegou e falou, dona Vanessa, verifica lá no meu WhatsApp... uma informação que chegou, porque eu tô aqui na caixa d'água. Claro, quando eu entrei lá, tava assim, olha, querido zelador, já acabei de depositar a sua caixinha de R$19 mil pela locação do apartamento X. Não, aí eu peguei e falei, eita, eu sei o que eu fiz. As pessoas... Eu ouvi o áudio dele. Olha, é o seguinte, aqui você tem carta branca comigo, tudo que a senhora precisar, eu tenho informações privilegiadas, mas eu quero minha caixinha de Natal. Aí eu pensei, puta, o cara tá ganhando caixinha de Natal R$19 mil. Van, as pessoas elas são extremamente criativas na hora de querer levar vantagem em cima dos outros. Então, o negócio é ficar esperto. Eu pedi pra ela ser rápida porque acabou o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado. E eu não quis dar um soco na cara dele em 4D. Em 4K. 4D. 4D ia ficar complicado. 4 dedos, ela quis dizer. Eu vou encerrar com uma frase que eu acho que é muito importante. Eu não sei de quem é a frase, mas eu acho que vale vocês procurarem. Liderança se treina, caráter não.
É Então, isso. Muito bom. você tem que contratar, você tem que ir atrás de pessoas que tenham caráter e tenham ética. Esse mercado é complicado, como todos os mercados que lidam com muito dinheiro, com muita movimentação, eles são complicados. Então, assim, a nossa bandeira é melhorar esse mercado. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui e aproveitem a nossa transmissão, a nossa publicação em 4K, que está maravilhosa. Até a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.